nos alertou. Vamos conversar agora com o Luiz Zanin. Sobrou pouco tempo para o Zanin, puxa vida. Oi, Zanin, como você está? Zanin, que é jornalista cultural, crítico de cinema. Tudo bom com você, Zanin? Eu estou bem, Thalita. E você? Tudo tranquilo? Tô bem também. Tô anasalada, né? Tô falando fanha aqui, vou pedir desculpas, inclusive, para todo mundo. Que às vezes saem umas palavrinhas aqui meio ruim de entender, mas tá tudo certo, tô me recuperando. Vou começar Beleza. já puxando o pé aqui do Zanin, porque a gente conversou sobre o Festival de Gramado na última semana, e ele chutou o filme ganhador de melhor filme do ano e errou, poxa vida. Ele falou que seria O Homem-Onça e foi Carro Rei. É isso mesmo, né? Chama Carro Rei, da Renata Pinheiro, isso mesmo. Mas são dois ótimos filmes e agora, quem quiser, inclusive, ter contato com o Homem-Onça, está estreando nos cinemas, então dá para acompanhar também, que foi o preferido do Zanin, porque ele disse que ganharia o melhor filme, era o preferido então, mas não levou. E aí, fala pra gente um pouquinho sobre esses dois. Então, se eu tivesse no júri, eu teria votado no Homem-Onça, mas como eu não estava e você me obrigou a escolher entre os dois, eu acabei quebrando a cara como de hábito, né? Quando a gente tenta adivinhar resultado de festival, dá isso. Mas o importante é o seguinte, é que o vencedor foi o Carro Rei, que é também um filme que eu gosto muito, estava entre os dois, você lembra disso? Sim. E esse Carro Rei não tem data de estreia ainda, mas o Homem-Onça já está em cartaz. Ele é curioso, né? Eu estava ouvindo a tua entrevista anterior com o professor, nessa essa questão das mudanças do trabalho e tudo mais, e é um filme que tem tudo a ver com isso também, né? Porque é um filme que fala das privatizações, fala das consequências dessa busca desenfreada pelo lucro sobre as pessoas, né? E é um filme, então, que, embora ambientado no final dos anos 90, no governo FHC, ele tem tudo a ver também com, hoje em dia, com essa sanha capitalista, com essa expansão do capital, que busca cada vez mais uma lucratividade maior, busca minimizar custos, e isso tem um custo humano muito alto. É disso que o filme trata, numa interpretação magistral do Chico Dias, né? Então, esse filme já está em cartaz, já pode ser visto pelo público, eu recomendo muito, embora o júri do Festival de Gramado não tenha tido tanto entusiasmo quanto eu. A gente falou semana passada sobre essa temática social, como tem vindo forte no cinema brasileiro, né? Daqui a pouco a gente vai trazer Muito outras duas forte. dicas. Mas antes, vamos falar sobre o Festival de Curtas, está acontecendo nesse momento, segue até o dia 29 de agosto. Muita coisa bacana e peço para que o Zanin traga mais detalhes para a gente. Então, eu até me penitencio de não ter dado maior destaque para o Festival de Curtas, mas eu estava totalmente envolvido no Festival de Gramado e não consigo fazer 300 coisas ao mesmo tempo, assim. Então eu deixei esse festival, que é muito importante, em segundo plano. Ele é um festival tradicional já da cidade de São Paulo, viu, Thalita? Ele está na 32ª edição, né, organizado pela Zita Carvalhosa e outras moças também que têm uma competência muito grande, escolhem filmes ótimos. É um festival internacional, tem filmes de curta-metragem, tanto brasileiros quanto estrangeiros, de vários países, né? Então eu assisti um pouquinho do festival, assisti alguns filmes muito legais. Eu vou destacar só, por exemplo, o filme Carta ao Magrão. Magrão é o Sócrates, o grande jogador do Corinthians, Sócrates, que morreu há 10 anos. E esse diretor, ele havia feito, que é o Pedro Asberg, ele havia feito uma entrevista com o Magrão, com o Sócrates, um ano antes do Sócrates morrer. Então ele fala que ele estava tão traumatizado, tão triste com a morte de Sócrates, que ele demorou para mexer nesse material que ele tinha, mas ele fez nisso como se fosse uma carta dirigida ao Sócrates e contando para o Sócrates tudo o que havia acontecido com o nosso país desde então, né? Quer dizer, a primeira presidenta mulher, derrubada por um golpe, a prisão de Lula, Temer e tudo mais, culminando em 2018 com a eleição do inominável, né? Então ele
conta para o Sócrates esse aí, que é um lamento, na verdade, dirigido também ao povo brasileiro. É muito emocionante lembrar, porque o Sócrates foi um raro exemplo de um jogador de futebol, um ídolo de uma torcida enorme, jogador de seleção brasileira, um grande gênio da bola, e que era um cara totalmente consciente, politicamente engajado, um cara que cultivava a cultura, mas ao mesmo tempo ele amava o povo brasileiro. Ele diz isso no pequeno depoimento que ele dá. Ele diz assim: eu tenho uma relação muito grande com o Brasil, eu não consigo me enxergar vivendo em um outro país, mas a minha ligação é com as pessoas simples, que são o melhor que o Brasil tem. Né? É muito emocionante o filme. Eu fiquei tocado, embora eu não seja corintiano, mas eu fui um grande admirador do Sócrates e dá muita saudade dele, de pessoas como ele, que fazem uma falta tremenda para o nosso país. Um outro filme que eu vi, muito interessante, que eu recomendo, de passagem também, assim, é Marranos no Sertão, que é uma história incrível. Foram os imigrantes judeus que fugindo da perseguição na Europa, vieram para o Brasil e foram para o sertão de Pernambuco. E lá, para evitar mais perseguições, eles se converteram ao catolicismo. E agora os descendentes deles voltam ao judaísmo e começam a fazer novamente todo o ritual da tradição judaica, mas já misturada com elementos brasileiros. Tem inclusive um deles fala, eu nem sei se isso é verdade, para falar bem a verdade para você, mas se não for verdade, merecia ser, que aquele famoso chapéu nordestino de couro, ele garante o seguinte, que foi inventado pelos judeus e era um quipá disfarçado de couro, tem até aquelas abinhas de couro do lado que mimetizam aqueles cachinhos dos judeus ortodoxos. Então, um filme muito curioso, assim, abrindo o olhar nosso para uma realidade brasileira que faz parte da nossa história e que às vezes muitas vezes a gente ignora, né? E na verdade o festival de curtas é isso, é uma grande viagem tanto nacional quanto internacional, na qual você não precisa sair de casa e nem gastar nenhum tostão, porque é tudo gratuito online. Tem esse link aqui que eu coloquei e que basta entrar lá para ver a programação. Nem todos os filmes estão no mesmo horário, mas a programação dá os filmes que estão disponíveis e é só clicar e entrar e assistir, e é muito bom. Ele está já na metade, ele tem mais 3 dias, ele termina dia 29, mas tem hoje, amanhã e depois ainda para quem curtir curta-metragem assistir. E curta-metragem é muito legal, é como se fosse um conto na literatura, uma forma breve do cinema, muito boa. Entrou agora aqui o link, olha, 2021.kinoforum.org, é só entrar nesse site então. Só a título de curiosidade, assim, bobinha, quanto tempo tem um curta em média? Tem curtas variados, viu, Thalita? O pessoal hoje em dia anda fazendo curtas, que a gente chama de curtas longos. Às vezes tem festival de cinema, curta de até 30 minutos. Mas, em geral, os curtas têm de 10 a 15 minutos. De uma maneira geral, se você for pegar estatisticamente nos curtas que são lançados, são de 10 a 15 minutos. Tem festivais que determinam isso no seu regulamento. Só podem ser inscritos curta-metragem de até 15 minutos. Mas, em geral, dos festivais, eles deixam passar. Eu vi agora mesmo no Festival de Gramado, tinha curta de 25, de 30 minutos. O pessoal está exagerando. O curta é bom porque também ele exige que você tenha poder de síntese. É um bom exercício de você ser sintético na linguagem cinematográfica. E só mais uma informação, nesse festival tem 202 curtas, viu? De vários países do mundo. Tá vendo? E sendo mais curtinho, vocês conseguem assistir mais coisa. Tá aí, pessoal, entrem no site, confiram, tudo de graça, super bacana, dica ótima. Vamos para uma estreia brasileira, vamos ver se a gente consegue trazer 2, mas a primeira é A Nuvem Rosa. A Nuvem Rosa, assim, é um filme, um trailer ali já começa falando assim, foi escrito em 2017, foi filmado em 2019, qualquer semelhança com a realidade enfim, é ficção. Porque se trata de uma nuvem que chega ali e as pessoas têm que se esconder em casa, têm que ficar trancadas, e daí esse casal acaba levando uma vida trancados. Achei sensacional, conta pra gente. Pois é, foi uma coincidência, a não ser que a diretora, que é a Yuli Gerbasi, que ela era de uma família de cineastas muito conhecido do Rio Grande do Sul. O pai dela é o Carlos Gerbasi,
e a mãe é a Luli Gervasi, que é produtora, eles são muito conhecidos lá. E essa menina está fazendo esse primeiro longa dela, chamada Nuvem Rosa, né? E ela fez antes da pandemia. E, na verdade, o filme reflete, assim, de uma forma simbólica, de uma forma ficcional, toda uma situação de pandemia. De repente aparece sobre a cidade uma tal de uma nuvem rosa, que é uma nuvem tóxica, que você não pode sair, e esses dois amigos são surpreendidos no lugar, são obrigados a ficar dentro de um apartamento e passam a viver, porque a nuvem rosa se instala e não vai embora. A gente não sabe de onde ela veio, se alguém produziu aquilo, e se, quando ela irá embora, se é que um dia ela irá embora. Aí é um filme feito entre quatro paredes, o que acontece com duas pessoas que são obrigadas a conviver sob o mesmo teto, como aconteceu com muita frequência e ainda acontece nessa pandemia, né? Em que as famílias estão fechadas em si, com pouca saída, com pouco convívio social e tudo mais. Então as pessoas estão se comunicando por Zoom, por tudo, mas presencialmente ainda não, a não ser para os negacionistas que acham que está tudo bem e tudo passou e tudo não passa de uma manipulação do comunismo internacional. Felizmente isso não é a grande maioria da população brasileira nem mundial. Então é um filme interessante, assim, um filme de premonição, como se ela tivesse sacado isso aí, e aí o filme fica mais atual do que na época em que ele foi feito. Muito legal o filme. Muitíssimo. E acho que a gente consegue falar sobre o último, né? São duas estreias brasileiras. Vamos falar sobre Um Animal Amarelo, que daí também traz toda essa questão social, né? Um filme interessantíssimo. Conta pra gente. Então, você falou, comentou com muita pertinência sobre o cinema brasileiro. Existe toda uma vertente do cinema brasileiro que se preocupa não apenas em ter como tema os problemas da nossa realidade contemporânea, mas como também fazer um tipo de investigação sobre as raízes das nossas mazelas, dos nossos problemas, das nossas desigualdades, né? São filmes assim que buscam no passado, às vezes de uma forma alegórica, de uma forma mais simbólica, tal, os motivos da gente ter chegado aonde nós chegamos. E esse filme, que é do Felipe Bragança, ele é um filme que se enquadra nessa categoria, né? Ele mistura cenas que são filmadas no Brasil com cenas que são filmadas em Portugal, né? Ele tem a figura de um cineasta que vivia assombrado pelas memórias de um avô que teria sido muito violento e tudo mais, né? E ele vai em busca dessas raízes familiares, né? É um filme que tem muita semelhança, assim, talvez uma inspiração bastante evidente para mim, no Macunaíma, tanto no livro do Mário de Andrade, quanto na adaptação cinematográfica que foi feita pelo Joaquim Pedro de Andrade, muitos anos depois. O Macunaíma filme é de 68, lançado em 69, e o romance é dos anos 30. Né? Mas são filmes que tentam sacar a estrutura mesmo de formação da sociedade brasileira, né? E ele, nesse sentido, ele é muito interessante. Eu achei um filme muito estimulante que dá uma margem assim à discussão muito grande. É um filme assim bonito. É um filme, às vezes, de decodificação um pouco complicada, mas que a pessoa que for ver tem que entender que aquilo muitas vezes está sendo dito de uma forma simbólica ou de uma forma alegórica. A forma alegórica é aquela seguinte: você conta uma determinada história para falar, na verdade, de uma outra coisa. Né? É um recurso retórico que se dá tanto na literatura quanto no cinema, às vezes com os melhores resultados. E esse filme eu achei muito interessante. Eu já tinha visto ele participou do Festival de Brasília de 2019, que foi o último festival presencial de Brasília.
O último não, né? Porque a gente espera que seja retomado esse ano ou no próximo de forma presencial. Mas ele já participou do importantíssimo Festival de Cinema de Brasília. É um filme muito interessante a ser visto. Amei as dicas de hoje. Todos filmes brasileiros, muito interessantes, bacana demais, viu, Zanin? Agradeço muito a sua participação, como sempre, né? Um bom final de semana para você, Zanin. Descanse e a gente volta a se falar na semana que vem. Até!